Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Novamente, um abraço a todos aqueles que sempre acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui debaixo dessa condição, de como pastor e como teólogo, corresponder às expectativas do reino de Cristo, da revelação física dele, humana dele, que é de lá que sai a matéria da fé. E que espero do meu Senhor Jesus que todos estejam voltados realmente a essa incorporação, de aprender pela atividade dele, pela vida dele, a forma correta de servir a Deus, porque o plano e o propósito está organizado nele e não na igreja. Então a gente vem deixando muito claro aqui para vocês esse trabalho de realmente trazer explicitamente aqui a visão dessa fé com base no que ele foi messianicamente e deixar de lado aí esse negócio de placa, igreja, que a gente sabe que isso não pode nos dividir do que diz respeito à revelação messiânica de Jesus, tá bom? Um abraço a todos aqueles que sempre divulgam o nosso trabalho, como também oram por nós e espero o meu Senhor ter ajudado você em algum aspecto do que diz respeito à sua edificação. Bom, meu tema hoje aqui é a Igreja 2030 e eu venho sempre debaixo desse título aqui, deixando para vocês essa noção que quanto mais a gente puxa, mais informação vem. E hoje, o assunto aqui é a AWA e a ONU e os evangélicos, o terrorismo no Oriente Médio, como também ligações corporativas com o Hamas e o que está acontecendo lá naquele conflito de que diz respeito a Israel. Nós vamos falar algumas coisas hoje aqui sérias e eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais claro possível a você. Bom, os meus propósitos aqui é denúncia, expomos o esquema desse braço corporativo feito de igrejas evangélicas da ONU, pela AWA, que a gente vem denunciando aqui, como também o seu envolvimento com o Estado Islâmico e o Hamas como demais grupos extremistas. Os meus objetivos específicos, trabalharmos aqui este mecanismo, aí vem que eu venho todo o vídeo dando a vocês essa introdução, esse mecanismo de emancipação dessa ordem, desse sistema mundial, que é representado hoje pelo sistema político-religioso, feito de oligarcas, mais sinarquia, e que existe aquela ambiguidade que, obviamente, foi uma, acho que das maiores descobertas que eu tive na minha pesquisa do que diz respeito à escatologia, porque tudo se explica debaixo dessa visão dinâmica de como esse único poder atua dentro da história. Bom, então eu vou fazer a minha introdução com vocês aqui, lembrando que sempre é importante a gente levar essa informação em primeiro lugar do que a gente trata aqui no canal, para que tudo aquilo que a gente venha falar na frente as pessoas tenham compreensão. Bom, então eu venho me baseando em critérios de estudo e pesquisa, não só escriturária bíblica, como também histórica. Qual o primeiro critério? Okay? O primeiro dele é a identificação deste poder, deste único poder que a gente vem falando constantemente aqui, que se trata de uma dinastia imperialista e acasalada, porque é assim como ela deve ser tratada, e essa marca está na história, inclusive ela também está presente ali no início da Reforma Protestante, tá? Pela família Rockefeller e também os alemães que iniciaram a peregrinação com Lutero e Calvino. Então existe um único poder, existe uma dinastia por detrás de todas estas ações revolucionárias que é acasalada, e essa ordem, esse sistema mundial que opera por eles é feito de oligarcas e sinarquia. Coisa essa que recentemente pelo canal nós tivemos um ex-funcionário da ONU que confirmou isso para nós, ok? Eu venho falando isso em todos os vídeos. Quem não me acompanha, vai lá para trás, revisa todos eles e aprenda esse primeiro posicionamento de critério. O segundo, que eu venho constantemente aqui também relatando, que esse sistema e essa ordem mundial está dentro de uma panorâmica histórica. Eu quero dizer que existem marcas de ações revolucionárias por meio de ciclos e etapas. E eles assumem, nesta ação revolucionária, uma obrigação de ter esse caráter histórico transitório como também progressivo de suas ações. Eu quero dizer que, assim como a escatologia do messianismo de Jesus prevê uma consumação e uma obra final, que é o arrebatamento da igreja e a glorificação dele, o anticristo na escatologia é a obra final de tudo isso que nós vamos falar aqui. Então, essa sinarquia, esses oligarcas, essa dinastia, todos eles dentro da história se comprometeram em gerar um protocolo de ações revolucionárias, dividir as etapas e os ciclos, e isso está registrado dentro da história. Eu não estou inventando isso aqui. Isso pode ser confirmado se, obviamente, for pesquisado por você. E existe uma marca d'água dentro da história de tudo que esses caras realmente já organizaram para o mundo. Ponto. Abre aspas. O destino da humanidade está protocolado.
ok? A escritura tem que se cumprir, mas também por um lado mais técnico, mais político, o destino da humanidade já está protocolado. Aqui, senhores, aqui não impera a sorte, aqui não tem acaso, aqui é uso de força, é uso de contingência. Então eu venho deixando muito claro isso para vocês, que pela vontade do Cristo, o registro profético deve se cumprir. E quer dizer o quê? Que o objetivo da igreja não é realmente impedir de que o anticristo não se manifeste e venha, como também as suas estruturas surjam, né? E sejam aparelhadas para ele assumir poder. Nós não temos essa tendência de impedir a escritura dela não se cumprir. E por um outro lado, nós temos esse olhar de interpretação desse cenário e procurar realmente trazer à luz os fatos que, na verdade, revelam, que trabalham isso, a atuação desse poder do pecado, da corrupção, por meio, obviamente, de seus representantes. Até tem uma frase muito bíblica e importante, que aonde houver a carniça, estão os abutres. Aonde estiver, né, os governos, os líderes, também estarão aqueles que o apoiam. Então há uma tendência muito mais, eu digo bíblica, muito mais voltada para identificar quem são os apoiadores, do que, na verdade, quem é o anticristo. Eu venho dizendo isso para vocês aqui. Esse é o segundo ponto. O terceiro, que desse poder e desse sistema e dessa ordem, sai um mecanismo de controle e atuação deles para atingir hegemonia e geopolítica. Aí nós vamos entrar na questão do sistema político-religioso. Quando política e religião se unem, isso é um fenômeno disso que eu estou tratando aqui. Eles criaram esse mecanismo para controlar a humanidade e atingir as finalidades e os protocolos dessa ordem mundial. Exemplo, a terceira fase institucional deste poder, pelo fim da monarquia e o início da reforma protestante, que a gente já denunciou aqui no canal, que foi uma chave de ativação, usando essa estrutura, um protestantismo católico, maçônico, anticlerical. Essa terceira fase, até a maçonaria mesmo, ela assume que ela esteja por trás disso, como também assume a era republicana. Enfim, eu estou falando coisas aqui que na verdade podem ser comprovadas, ok? Esse sistema político religioso, ele tem um paradoxo do que diz respeito à religião e política, que eu venho explicando. Que quando eles geraram esse mecanismo de emancipação, eles dividiram tarefas. Então eles criaram esses lados, tá? Que daí que sai a ambiguidade. Para a religião, eles criaram mecanismos de atuação cínica. Catolicismo, cristianismo protestante, como também o islamismo, que eu já trouxe aqui no Verdade em 10 minutos, que foi e saiu do poder papal, tá? Do Vaticano. Isso foi criado como uma ferramenta pelo Vaticano, ok? Essas três pinças desse poder, do que diz respeito à religião, por mais que sejam diferentes na sua doutrina, todas elas condicionam a humanidade a uma nova ordem mundial. Por quê? Porque todas elas introduzem o papel de ensinar as pessoas que existe o dispensacionalismo do reino de Deus. Fazê-los acreditar nas instituições, como também nas autoridades religiosas. Então todos eles condicionam a humanidade a serem frequentadores e reféns de lideranças e templos. Tá? E voltem vocês que tanto o catolicismo, protestantismo e islamismo, todos eles é uma forma de igreja e também Estado ao mesmo tempo. É simples, tá? O entendimento aqui. Um outro paradoxo que prega essa ambiguidade é a questão política. Aí também eles dividiram ali os lados e 3 lados que deveriam cumprir um papel específico da ideologia. Tá? A aristocracia, os democratas e também a socialista, que vem a comunista e tudo mais. Tá? Cada um no seu papel ideológico, ok? A direita e a esquerda. Mas todos esses lados aqui, eles se direcionam para um ponto comum. Levar a sociedade para o poder internacional cansado, frustrado, acabado, decepcionado e pedindo um poder diferente. Você entende? Tanto a religião como a política serve para isso, para esgotar a humanidade, cansar a humanidade e lá no fim pedirem um anticristo, que é mais ou menos o que está acontecendo agora aí no papel da panorâmica. Ok? E por quê? Uma coisa importante também, que dentro da política e dessa religião, esse sistema político religioso trabalha muito aquela questão do dualismo, que existe o mal que o bem precisa eliminar, né? Que existe o mal que ela precisa combater.
Esse dualismo é uma marca muito forte entre eles, que sempre desse discurso de que existe o mal e o bem precisa atingir o mal e acabar com o mal, eles arrancam recursos, eles arrancam benefícios. Só que detalhe, o bem financia o mal, para tirar a vantagem do mal e continuar, obviamente, atingindo sua hegemonia e sua geopolítica. Há um dado importante aqui, que eu já trouxe até mesmo em alguns vídeos aí, a explicação. Então, o sistema político religioso criou política, religião e agora consumo. Tá? Esses três fatores, eles definem que todos eles existem para inibir e anular livre-arbítrio. Como isso funciona? Ele joga a humanidade dentro de um labirinto de ideias, de valores impraticáveis, inatingíveis, mas fazendo com que toda a humanidade acredite veemente que isso seja possível. Enquanto a sociedade se distrai ali debatendo essas coisas, porque está debaixo de uma sujeição, de uma subordinação, como ao mesmo tempo de uma fadiga e de um cansaço, eles não pegam as filas, avançam para a frente e continuam controlando e arrancando proveito disso. É exatamente o que está acontecendo agora. Tá? Todo mundo discutindo valores, ideias, ideologias, partidos, etc, etc, entendeu? Todo mundo confuso e perturbado pela situação, obviamente. É natural que isso aconteça, mas quem está acima de nós, lá na ponta da pirâmide, entende o seguinte: o poder é a força, não existem lados, só existe o fraco e o forte. A tomada do poder vai ser pela força, não vai ser pelo debate, não vai ser pela discussão, não vai ser pelo direito, não vai ser pela liberdade, vai ser pela força. Entendeu? Então a gente já viveu momentos aqui na história que deixou claro isso. A pandemia, você sabe. Tá? De repente ela desapareceu, não tem mais significado para aqui porque já atingiu o seu proveito. E aí, sucessivamente, as coisas que estão vindo para a humanidade. Então a gente tem que entender exatamente isso. Que esse sistema, ele trabalha com engrenagens e elas cumprindo cada uma especificamente o seu papel, mas é um mecanismo que se direciona para esse ponto comum, e esse ponto comum é condicionar a humanidade a uma nova ordem mundial, que é o que está funcionando, que é o que está acontecendo, que é a visão progressiva do poder. Está acontecendo, pô. Certo? Olha lá para a Palestina agora que você vai ver quem está ali cumprindo esse papel do Tribunal Internacional, a Corte Internacional. Ok? Então tudo que eu falei agora, até esse momento, dentro dessa panorâmica revolucionária de ações desse único poder, a obra final disso tudo, né, é a fase contemporânea. Tem lá a primitiva, operativa, especulativa, moderna e contemporânea. Então todas essas fases, as etapas, a obra final, a fase contemporânea, que é a era das unificações, o fim da república e o início de uma ordem mundial, você entendeu? É a emancipação desse poder. Eles querem atingir isso. Tá? E a ONU, hoje, que não tem outra instituição, como seus filhotes institucionais, representam essa visão supranacional do poder, que é daí que vai sair o anticristo, que os anticristos, obviamente, trabalharam. É uma espécie de governo tecnocrático, um governo que irá governar a humanidade por meio de códigos numéricos, algoritmos e etc, etc, como está na profecia, né? E essa estrutura supranacional do poder que a ONU hoje ela representa, detalhe, ela é uma obra financiada de todas as nações. Os recursos foram arrecadados dos celeiros, entendeu? Nós trabalhamos como escravos para gerar isso aí. Tá? Só que o que nos interessa nessa questão, que nada é do acaso, que tudo foi trabalhado por eles, é que dentro da ONU, dessa visão supranacional e institucional, existe ali um braço corporativo, uma pirâmide institucional, uma rede de associados, feitos de igreja, entendeu? Os terrivelmente evangélicos da ONU, né? Uma gestão religiosa que eles identificam por rede de Miqueias, que é a WA e a ANAI. Que aí a WA e a ANAI, que é essa visão corporativa de igrejas, se une à ODS e à ODM, que já é a meta dos milênios, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de 2030 a 2050, que eu venho denunciando aqui. A WA, que é a Aliança Evangélica Mundial, e a ANAI, Associação de Evangélicos, tá? Essas estruturas estão financiadas, como também foram abertas, ok? Para colocar em prática as ideias globalistas. Aí você vai ter que pegar os vídeos meus que eu falei um pouco sobre isso lá, que diz o Pacto de Lausanne, vamos falar que o Pacto de Lausanne de 74 firma exatamente o quê?
essa realidade de reunir toda a carniça lá, né? Que estão todas as igrejas protestantes e tradicionais ali cumprindo ou assumindo a cooperação e desenvolvimento das novas ideias teológicas ou nova prática cristã, que aí eu já fiz alguns trabalhos com vocês sobre isso, ok? E esse interesse dessas igrejas de colaborar e cooperar com os protocolos da Agenda de 2030 e 2050, que é a COP27, que inclusive a Assembleia de Deus Madureira assinou com o Papa, que condiz com humanismo político, tecnologia integral, ambientalismo holístico, e diálogo interreligioso e intercultural, ok? Dentro destas obrigações institucionais e protocoladas, tem muita coisa que a igreja hoje está discutindo dentro de um partido, eu até fui para a rua para avisar isso, e que se querendo colocar numa posição de estar contra aborto, drogas, etc, etc, mas que na Agenda 2030-2050 eles assumiram colaborar e cumprir. Olha para você ver como que essa ambiguidade não tem moral, né? Então uma coisa eles são no partido, lá na ONU eles são outra. E detalhe, na ONU eles são igreja, senhores. Lá no parlamento eles são pastores e políticos. Na ONU eles estão cadastrados como igrejas, eles estão na função de religiosos. É uma coisa medonha. A forma como esses caras são cínicos, a forma como esses caras são mentirosos. Mas sementinha do mal é sementinha do mal. Aí você pega todos os nomes das igrejas que eu venho denunciando aí e chega à conclusão do que você, na verdade, vai fazer da sua vida. Eu exponho a realidade. O teu julgamento, a tua decisão depende de você. Ah, pastor, então fecha tudo, vamos embora para casa. O objetivo não é esse. O objetivo aqui dessas informações é tirar você da escravidão. É tirar você do comprometimento. Se você está dentro de uma instituição que está comprometida com essa sujeira, você vai ficar lá dentro. Agora não adianta você aparecer aqui e me falar isso. Fecha tudo porque acabou. Porque você é um covarde, você é um idiota. Porque você não me refuta, você não fala que eu estou mentindo, você não prova que eu estou mentindo e vem com essa baboseira nesse comentário de que eu estou aqui querendo estimular as pessoas a deixarem de ser cristãs e terem ministério. Não. Deixarem a pirâmide. Você tem que sair dela. É a tua obrigação como cristão. Agora, se você é um frouxo, um covarde, só um problema seu. O meu trabalho aqui não é com você, então. É com aqueles que realmente querem ter atitude. Detalhe importante. A WA aqui no Brasil, esse órgão da ONU, está representada pelo Davi Lago. Aí eu venho dizendo o nome desse cara em todos os meus vídeos, porque ele é o representante oficial aqui nesse país e que vem trabalhando, agenciando essas igrejas, vem trabalhando discipulado, vem colocando fórmulas de crescimento institucional, ele vem trabalhando essas instituições corporativas de igrejas, feitas de igrejas que estão ligadas à ONU, para poder exatamente acelerar a agenda aqui no nosso país. Tanto que é verdade que política e religião hoje entre os evangélicos une evangélicos e católicos. Tá? E o Silas Malafaia, que outro dia mesmo aí falou evangélicos e católicos. Política reúne confissões, veja só que interessante, entendeu? Então, de forma descarada e imperceptível, esses caras estão cumprindo o protocolo do diálogo interreligioso, por uma razão de aborto, por uma razão, se colocar contra a pauta do aborto, eles estão unindo católicos e evangélicos, pô. Então, Davi Lago é esse representante, esse agente da ONU que está infiltrado aqui nesse país há muito tempo trabalhando esses movimentos para-eclesiais e tudo mais e etc. Até aqui está a minha introdução com vocês. Daqui para frente eu começo a minha denúncia. É muito importante vocês entenderem as minhas razões, o planejamento das nossas pesquisas, das nossas denúncias. Vão os links aí para vocês poderem pesquisar também e já oriento, pego o link agora porque depois eles tiram fora do ar. E, enfim, agora a gente segue para essa questão da WA e da ONU, acusados de copatrocinar e legitimar o terrorismo no Oriente Médio. Bom, então o que eu vou falar aqui agora, antes de entrar nesse mérito da WA e da ONU e do envolvimento dessas instituições com o terrorismo lá no Oriente Médio, é muito importante aqui eu fazer essa observação para não ser mal interpretado por vocês. Por quê? Existe o ponto de vista político e religioso do que eu estou explicando aqui e aquele outro lado, o lado humano da coisa. Porque aquilo que está acontecendo ali no Oriente Médio, agora na Palestina, envolvendo Israel e o mundo árabe, precisa ser dividido esse julgamento. Porque eu quero começar por essa questão do lado humano, porque depois eu vou seguir com a questão política e religiosa. Porque a gente sabe que o que está acontecendo ali no Oriente Médio existe interesses políticos escrotos. Fato. E eu vou trazer nota para vocês disso aqui. Mas o lado humano, o lado do direito, da liberdade do indivíduo, tá? Esse ponto de vista de julgamento,
do humano em si, do que é humano, senhores, não tem lados. O que é humano é humano. Quando a gente olha aquilo que aconteceu ali em Israel, pelas contingências terroristas, tá? Aquilo foi uma crueldade, uma desumanidade imensa e incalculável. Foi selvagem. Mas entenda uma coisa aqui. Essa indignação, essa revolta do que aconteceu com Israel, que é legítima, isso independe se é judeu ou não. Aconteceu com eles, então por isso que estamos indignados. Porque se tratam de pessoas. Esquece um lado do que é ser judeu. Se tratam de famílias, pessoas, seres humanos. Que se tivesse acontecido com o mundo árabe, com pessoas que são dessa nacionalidade, a indignação teria que ser a mesma, independentemente de ser judeu ou não. Aquilo que aconteceu ali tem que ser julgado com razões humanas, de direito e de liberdade. Então não tem lados. Eu entendo que até mesmo o bom judeu, né, ou então o árabe legítimo e bom também, eles não querem a guerra. Com certeza eles não querem aquele cenário. O problema é que existem ali uma minoria que tem interesses políticos com isso. E o povo está sendo sacrificado. Até tem uma frase nos protocolos que diz, né? Os fins justificam os meios. É isso que funciona na política. A política é escrota, a política não tem nada a ver com a moral. Entendeu? E eu vou explicar isso para você daqui para ver o quanto que esses caras são contraditórios no discurso. Mas em compensação, mantemos a nossa indignação, mantemos o nosso repúdio com o que aconteceu com o povo judeu, que aconteceu em Israel. Você não tenha dúvida que eu, na minha condição humana, independentemente da minha religião, independentemente da minha fé, seria o primeiro a estar na fila e me dispor a defender aquelas pessoas e impedir que aquilo acontecesse. Como eu disse para vocês, independe se é judeu ou não. Aquilo não pode acontecer com nenhum ser humano. Rasgar uma mulher grávida, tirar o filho dela, ainda ligado ao cordão umbilical, e enfiar uma faca nessa criança e deixar um recado, você está querendo o que com isso? Então nós temos que entender que existe pontos de vista e julgamentos. O lado humano é isso aqui. Não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é árabe. A injustiça não pode ser aceita por nenhum de nós. E infelizmente, por estarem influenciados por políticas, porque são imbecis, deixam de olhar para esse lado humano e entender e compreender o teor dessa injustiça. Isso nunca mais vai ser esquecido pela humanidade, você não tenha dúvida disso. Mas vamos lá. O ponto de vista político é escroto, político e religioso. Por quê? Porque está ali presente essa ambiguidade. Eu quero entender isso com você. O bem ali não está contra o mal. O bem ali financia o mal. O bem financia a guerra. Aí você vai entender mais ou menos daqui para frente. Por quê? Porque o meu trabalho se volta para a questão política e religiosa e traduzir esse cenário de atuação do único poder que eu falei até agora. Ele está lá, o braço internacional está ali dentro, usando as potências. Tá? Então, quando eu começar a falar agora dessa questão de que a política hoje, ela alimentou os grupos terroristas e extremistas, estão alimentados por interesses políticos escrotos, Hamas, Hezbollah, a Jihad, etc. Isso é um fato. E meu trabalho se volta para isso. Existe uma triangulação desse financiamento. Eu já vou antecipar isso para vocês. Essa economia do terrorismo, ela se explica da seguinte forma. Tá? Existe um fundo internacional para financiar o terrorismo. Mas se explica da seguinte forma. Esse fundo internacional, que inclusive há presença ali de grandes potências econômicas, eles pegam e repassam esse direito, esse dinheiro, esse financiamento para a Palestina e para Gaza com razões humanitárias, também de serviço social, usando instituições de caridade. Esse dinheiro que eu vou falar aqui agora sai de um fundo internacional, de superpotências, porque o discurso é esse, que esse dinheiro chegasse à Palestina e a Gaza para um interesse humanitário, para um interesse social, entendendo que aquele país, que aquele local precisaria de ajuda, com o interesse de reformá-lo. Só que, chegando esse dinheiro na Palestina e em Gaza, me perdoe,
E estas instituições de caridade repassam esse dinheiro, repassam esse recurso para esses grupos terroristas e extremistas. Tá? Então o que eu vou falar aqui agora é como está funcionando a nível de triangulação de transferências e de recurso para esses grupos que agora estão ali, obviamente, guerreando contra Israel. Ok? Bom. Só que detalhe importante. Essa transferência para esses grupos terroristas, esse repasse de dinheiro todo da Palestina para eles, que vem de um fundo internacional, isso já tinha sido identificado pelos Estados Unidos, eu não sei se em 2003 ou 2007, os Estados Unidos já havia informado o financiamento do terrorismo por meio de algumas instituições de caridade islâmica e a canalização desse dinheiro por meio de grupos sociais que provocou até o congelamento de ativos pelo Tesouro dos Estados Unidos. Ele informou todo mundo, ó, esse dinheiro que vocês estão mandando para lá, para a Palestina e para Gaza, por meio dessas instituições de caridade, e está sendo repassado para esses grupos extremistas. Eu não sei se foi lá lavar a mão desse sangue, mas eles precisam se explicar. Porque o que eu vou falar agora não tem inteligência, é uma burrice. Eles precisam se explicar, mas é assim que aconteceu. Tá? Houve essa informação na inteligência americana, todos os países estavam a par disso, e eu não sei agora dizer a você quem seria responsabilizado. Eu não tenho esse poder para julgar. Mas, em compensação, me interessa muito o que esses caras realmente agora fossem o discurso e a explicação deles do que está acontecendo lá. Porque o que está acontecendo hoje na Palestina foi financiado pelo Fundo Internacional. Ponto. Esses grupos não existiriam se eles não estivessem armados. Tanto que é verdade que, até agora mesmo, Israel encontrou armamento bélico da China entre os escombros que foram usados pelo Hamas. Ah, isso foi adquirido lá no mercado negro, pastor. Tudo bem. Mas existe uma dúvida aqui. Isso não estaria acontecendo agora ali, tá? Se o bem não tivesse armado e financiado. Entendeu? O bem disse para o mal: toma o dinheiro. E sabiam disso. Estavam cientes. Bom, agora quem é responsável, quem não é responsável é que nem lá em Israel. Foi por mar, foi por terra. E houve lá um blackout na inteligência e esses caras conseguiram entrar em Israel, que foi um ataque cibernético, segundo que também se suspeita e vão fazer esses levantamentos. Aconteceu, então tem que ter algum responsável. Quem que vai ser o responsável? Então esse é o ponto. Aqui também, a gente não está julgando ninguém, só estamos deixando claro, ó, isso aconteceu. Então vamos lá? O que acontece? No que diz respeito à questão política, a gente vem para um quadro aqui. Exemplo, o Irã e o Teherã são responsáveis por 70% do financiamento dessas bases terroristas. Isso é uma coisa explícita. Pelo que eu entendi, nunca esconderam. A mesma coisa a Turquia, né? Acusada também de financiar e sempre deixou aberto o seu apoio político a esses movimentos terroristas. Até aqui tudo bem, isso é uma coisa muito fácil, né, de se provar e entender e compreender suas razões. Só que aí agora vem uma escala de países que jogaram dinheiro para lá, da maneira como eu disse aqui, por essa triangulação, e que não tem inteligência e não tem sentido para mim. Exemplo, a Arábia Saudita destinou 8 milhões, mais 2,7 milhões de dólares, de arrecadação de fundos, porque eles chamam de alívio, me perdoem, para o povo palestino em Gaza. Olha o montante de dinheiro. O Catar, 50 milhões de dólares. A União Europeia, 4 milhões de dólares. Em 2008, soma-se 55,6 milhões de dólares. Japão, 10 milhões de dólares. A Índia, atemorizada, só mandou 1 milhão de dólares. Por que atemorizada, pastor? Porque ela sabia, porque ela já estava ciente de que esse dinheiro ia chegar na mão de gente errada, mas foi obrigada a mandar, assim como os países foram obrigados a receber e repatriar o mundo árabe aqui. Brasil mesmo aqui, a ONU meteu a faca no pescoço e falou: recebe todo esse povo aqui para dentro aqui. Tanto que nós temos até mesquita em Brasília, criada no governo Lula lá atrás, que a gente até denunciou aqui no canal Verdade 10 Minutos. Os países precisam cumprir suas obediências, a ONU governa, eu falo. Entendeu? Então, atemorizada por quê? Porque ela se sentiu obrigada, mandou 1 milhão. A Noruega
4,5 milhões de dólares. Senhores, isso é dinheiro que não acaba mais. A Austrália, 3,5 milhões mais 32 que doou em 2008. Agora vem o estranho de tudo. Israel também colocou 51 milhões de moeda israelense lá dentro para fortalecer a influência presidencial do Mohamed Abbas na faixa de Gaza. E com interesse também de pagar salários de 35 mil funcionários que eles diziam que estavam sujeitos e eram leais ao tal Mohamed Abbas. Mas com uma observação. Entre todos eles, tinha um primeiro-ministro nomeado pelo Hamas em Gaza e um ministro dos negócios estrangeiros, também do Hamas, Ismael Hania e Mohamed Zohar. Pô, a inteligência americana a inteligência em Israel não sabia disso? 51 milhões de moeda israelense para fortalecer uma base presidencial de alguém que Israel acreditava que poderia colaborar lá na Palestina, ou também com os interesses de Israel. E, detalhe, 2 funcionários que eram do Hamas. Aí o site do CFR, o Council Foreign Relations, o famoso think tanks dos globalistas, no site deles que a gente colheu, eles oficializam essa informação americana para todos esses países de que esse dinheiro estava sendo desviado e canalizado por grupos terroristas para alimentar o terrorismo lá, e diz que mesmo debaixo dessas informações e conhecimento, a ONU e as suas agências continuaram a financiar e a trabalhar lá da forma como eu falei aqui, com razões humanitárias, sociais e sabendo de tudo, mandando dinheiro para lá. Isso é política. Agora eu queria falar uma coisa importante para você. Quem é o culpado? Quem sabe? Quem não sabe? Não me interessa. O que me interessa é o seguinte, que alguém deveria realmente se posicionar e explicar. Isso aqui não tem inteligência nenhuma. E detalhe, os mesmos que mandaram dinheiro para lá, sabendo que esse dinheiro está sendo desviado, agora estão lá na Palestina para defender Israel, pô. Começando também pela questão da inteligência israelita. Será que esses caras não estavam informados disso? Eu aqui, um Zé Ninguém, tive acesso a isso aqui, será que ninguém sabia disso? Então aquilo poderia estar sendo evitado hoje. Ponto. Aquilo não era para acontecer. E aconteceu porque falharam. Né? Aconteceu porque erraram. Agora quem vão ser os culpados e não compete a mim julgar. Eu só estou expondo a vocês que este é o trabalho da atuação, o mecanismo da atuação do único poder. É assim como funciona. Entendeu? Eles criam o problema, divulgam o problema e depois aparecem para resolver. Agora, quem está nessa lista aí, senhores? Isso aqui tudo é estranho, é sinistro. Mas vamos lá. A parte que me interessa, né, é porque em 2023, a revista Christianity Today, eu não sei se é assim que soletra, se eu estiver falando, se me perdoe, soltou uma matéria da seguinte informação, que a WA, instituição da ONU, defendia a República Islâmica, e lembra que a WA é feita só de evangélicos, defendia a República Islâmica e também copatrocinava um fórum de direitos humanos da ONU, organizado pelo Islã, para legitimar o perseguidor, com essas mesmas palavras. Tá? A revista Christianity Today lançou uma matéria expondo o comprometimento da WA e também da ONU com o Estado Islâmico. Esse grupo de cristãos, diz a revista sobre a WA, é o único grupo convidado pelo Fórum Islâmico, o 53ª reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a CDH, em Genebra. É o único grupo cristão convidado por um Fórum Islâmico e que governa o Irã organizou com a presença deles, sob o título O Papel das Religiões na Promoção dos Direitos Humanos. Né? Em nome da humanidade e do terrorismo que esses caras já ganharam. A WA solta uma nota de título oficial com a seguinte frase: aproveitar o imenso potencial das religiões no cultivo da coesão social pluralista pela paz global. Nossa, que lindo, né? E com o Estado Islâmico. Vejam só vocês.
Lembrando que a WA está representada por mais de 600 milhões de evangélicos e sob o protocolo da ONU, né? Indiretamente copatrocinam oficialmente a República Islâmica. A matéria ainda relata a fala do diretor internacional da WA, o alemão Thomas Schumacher, não sei se é isso que soletra aí, mas se você tiver habilidades melhores do que a minha, você vai conseguir. Eu acho que é isso, né? Schumacher, uma coisa assim. Vamos lá, não importa, é o Thomas, é o Tominha, né? Ele disse o seguinte: não há como não ter envolvimento político com governos em todo o mundo, mas conhecer o futuro do Irã é preciso conhecer o coração de Ayatollah. Vou repetir. Olha a frase desse cara. Não há como não ter envolvimento político com governos de todo o mundo, mas conhecer o futuro do Irã é preciso conhecer o coração do Ayatollah, título de liderança religiosa mais alta do Islã. Então ele, para chegar numa paz mundial, teve que fazer amizade com o Ayatollah, que é das figuras mais plenas, mais presentes no que está acontecendo ali do cultivo daquela guerra. Bom, a pergunta aqui é essa: quem está destruindo Gaza? Agora, quem são os culpados da desgraça do mundo? Os judeus? Só ignorante para ter esse tipo de pensamento. Só imbecil, cultivado, influenciado por noticiário tendencioso. Daí a política. É a política. Não se trata de uma nação, de um povo, mas daqueles que estão no poder e estão à frente. E detalhe, essas igrejas estão ligadas à WA. Esse papel medíocre de vocês irem lá levantar a mão para Israel e ficar orando por Israel, sabendo que as tuas igrejas, os teus pastores, estão comprometidos corporativamente, teologicamente, com quem está financiando, copatrocinando, que foi a palavra usada aqui dessa matéria, quem é o perseguidor. Pô, você tinha que se envergonhar, orando por uma nação, ao mesmo tempo congregando numa igreja, que alimenta esse mecanismo aqui, que se prontifica a colaborar, de forma indireta, é óbvio, mas sabem, estão por dentro. Você não tem dúvida, não são todos, mas muitos que estão ali trabalhando com a WA têm conhecimento do que eu estou falando aqui, porque eu já presenciei antissemitismo em frases de pastores evangélicos que são da esquerda política, pô. Entendeu? Esse Free Palestine está aí no discurso teológico de muitos que são da esquerda. Ariovaldo Ramos, aquelas instituições que eu venho denunciando também, Ed Renekiewicz, né? A visão mundial, a gente já pegou essas tendências ali. Então veja só, o papel desses caras realmente é levar pro lado do discurso político, vamos dizer assim, mas ideológico. Ideológico, porque na verdade eles não têm esse interesse de identificar quem é o inimigo. Ou isso, quem financia o inimigo. Mas só fazer a sociedade se extrair quando eles brigam entre eles. E fica essa discussão imbecil, idiota, porque tudo aqui está montado para funcionar para o mesmo lado. Porque na medida, senhores, eu venho explicando sempre isso, na medida em que as potências demonstram que são incapazes de gerenciar os seus problemas, a ONU se fortalece e assume mais ainda o poder. É assim que eu falei no DVD, era digital. Que a explicação realmente da transferência do poder das potências para a ONU se deve ao fato da incapacidade da gerência. Então tudo aquilo ali favorece mais ainda o poder internacional. Mas esse ponto, né, de pensamento de que o judeu está destruindo a Gaza, de que eles são culpados da desgraça do mundo e o que ainda vai render para Israel e obviamente para judeus, e ainda que vai acontecer ainda ali é muito sério, que não acabou, e obviamente essa é a tristeza que nos atinge agora. Porque a gente sabe que isso não vai ser impedido por Deus, vai se cumprir a Escritura, Israel vai pagar um preço muito caro pela sua apostasia, como as igrejas também vão, porque estão controladas pelo mesmo poder. E eu só estou aqui para colaborar exatamente com esse sentido de que vocês identifiquem esse inimigo. Para nós aqui, entre evangélicos, para aqueles que estão dentro das igrejas protestantes, precisam entender. As igrejas são um braço corporativo, um governo eclesiástico que serve interesses internacionais e de políticas escrotas. Você tem que entender que a WA hoje ela representa aqui no Brasil
Uma marca dessas igrejas que organiza e planeja o seu discurso teológico, como também planeja e organiza as suas instituições. Está tudo protocolado e controlado por eles. E detalhe, a WEA, que hoje sustenta alianças com o Estado Islâmico, põe como referência uma das maiores autoridades, ou referências de autoridades do alto escalão do Islã, que considera importante conhecer o coração dele e usá-lo exatamente como ferramenta da paz. Ponto, senhores. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço a Ele misericórdia, para que a gente realmente consiga corresponder a esse trabalho e pôr um pouco de consciência e noção aí ao teu respeito. E o nosso desafio daqui para frente é se libertar do sistema, oferecer a Cristo uma igreja exclusiva e fiel a Ele, que é a igreja do corpo, a igreja da alma, da atividade ministerial, em vida, e esperar a vinda do nosso Senhor, e até lá poder realmente interceder por essas almas e por essas vidas e levar essa mensagem de Cristo e essa redenção para aqueles que ainda não alcançaram. Espero no meu Senhor Jesus que a gente não venha ter mais pesar por todo esse sofrimento. Acredito que sim, que a história não acabou. Só peço ao Senhor misericórdia e graça para que realmente, os judeus, como também árabes, possam enxergar que estão sendo usados por essas políticas. E uma coisa interessante para fechar aqui, que a escatologia bíblica deixa claro essa visão da fé do que acontece entre árabes e judeus. O quanto é estranho aqueles que atacam Israel agora serem filhos do mesmo pai, que Ismael gerou, e Ismael que também é filho de Abraão, que saiu de uma escrava, que leva o sangue judeu, e aí você vê como que são as coisas. É uma maldição, é uma desgraça ali, e Israel está pagando um preço muito caro por causa do seu pecado. Que isso sirva de exemplo para a igreja atual, porque o julgamento de Deus que está ali naquela nação, que vai ser cercada por governos gentílicos, é a mesma maldição que está dentro da igreja evangélica. É o mesmo reino e o mesmo poder escravizando. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente segue com o nosso papel, com o nosso trabalho. E a WA, senhor Davi Lago, será que ninguém sabe lá onde você passa? Que fruto que você é? Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Te vejo na próxima. Maranata, Jesus está voltando.